No ar, Correio da Tarde, com Bruna Borges e Fábio Tubu. Estamos no ar, Paraíba. Boa tarde mais uma vez para você que segue aqui com a gente na programação da TV Correio. Quintou, né, Fábio Tubu? Quintou com gostinho de final de semana, né? Mas a gente pausa agora a nossa programação agitadíssima para o final de semana para falar sobre um assunto importante e muito sério, viu? Você sabia, Bruna, e você aí de casa, que muitas vezes o mau humor e aquele cansaço permanente pode ser sintomas de uma depressão? Que coisa, né? Tem até um nome para isso, distimia. Diferente aí da depressão mais comum, os sintomas são mais leves e por isso muitas vezes eles podem ser confundidos com traços de personalidade, o que pode aí atrasar o diagnóstico do tratamento. Esse é o assunto do nosso quadro de hoje, Entre Nós. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio, na nossa casa, o psicólogo Alisson Pontes. Seja muito bem-vindo, viu, Alisson? Muito obrigado, Fábio. É uma alegria estar aqui. A alegria é toda nossa. E você, se quiser interagir, faz o seguinte, se tiver qualquer dúvida, vai lá, manda o seu relato no nosso zap, tá aí na sua tela, 991050400. E a gente já começa com uma pergunta direta e reta e importante. O que é distimia? Perfeito. A distimia é também conhecido, Fábio, como transtorno depressivo persistente. Ela vai apresentar a mesma sintomatologia da depressão. Então, muitas vezes, aquela tristeza que se prolonga, né, por várias semanas. Associado a isso, a gente tem alteração de humor. E é interessante, como foi dito aqui, seja para um embotamento emocional, quando há ali um maior desânimo, apatia, ou até mesmo em algumas pessoas tem essa característica de alteração do humor mais para a agressividade, a irritabilidade. Então a pessoa fica ali muito mais estressada, com um pavio mais curto, né? A gente tem aspectos também como isolamento social, alteração de apetite, né? Então seja para comer demais ou parar de comer, alteração do sono, seja o que a gente chama de uma hipersonia, quando a pessoa não quer mais levantar da cama, quer ficar só deitada. Ou até mesmo a insônia, quando ela não consegue mais dormir, né? Então são algumas das sintomatologias que a gente vai perceber num transtorno como esse. Nossa, que interessante. Se você tiver dúvida, manda no nosso zap 991050400, porque pode se confundir, inclusive, os sintomas com a bipolaridade, por exemplo. Já tem gente mandando mensagem pra gente. Já tem tela com os sintomas. Solta aí, coloca na nossa tela aí. Vamos ver quais são os possíveis sintomas. Humor deprimido, irritabilidade, baixa autoestima e autocrítica, fadiga e baixa energia, alterações de sono e apetite, alterações no apetite e dificuldade de concentração e indecisão. São sintomas que a gente precisa analisar com muita cautela para não confundir o tipo de doença, não é verdade? Perfeito, né? A distimia ela tem uma característica, Fábio, que o que é que diferencia, por exemplo, para um quadro de depressão? É que ela tem pelo menos 2 anos de duração. Pode ter um intervalo ali de 1, 2 meses em que a pessoa está melhor, mas esse quadro ele se prolonga por 2 anos em adultos e mais de 1 ano em crianças e adolescentes. Mas eu acho que tem um aspecto importante nós pontuarmos, é que esses sintomas, eles muitas vezes são tidos como, é porque eu estou estressado, é porque está acontecendo uma determinada situação na minha vida que tem gerado isso. A gente precisa estar muito atento, porque a sintomatologia muitas vezes ela é muito sutil. Às vezes a gente está vivendo um processo de adoecimento, sabe, Fábio, e nem está se dando conta disso. Por isso que olhar para essa sintomatologia, nesses critérios diagnósticos que foram apresentados, é importante para que você possa fazer uma autoavaliação. Será que eu estou apresentando, né, esse desgaste físico, emocional, sabe, essa falta de prazer naquilo que geralmente eu realizava e me sentia bem, que a gente chama de uma anedonia, quando eu faço, mas eu não me sinto mais realizado, não encontro mais sentido naquilo que comumente eu costumo encontrar. Então são sintomas que nos chamam a atenção para a gente estar atento. E doutor, qual é a diferença de distimia para uma depressão comum? Tem sutis diferenças para a gente observar? Isso, a gente costuma dizer o seguinte, geralmente a depressão ela vem primeiramente, né? Você inicia com um quadro depressivo, caso esse quadro se prolongue, né, durante mais de 2 anos, aí é caracterizado então também como a distimia. Então seria uma diferenciação básica, vamos assim dizer, para que a gente possa compreender justamente quando a pessoa ela apresenta critérios diagnósticos de uma depressão para um de distimia.
Olha, que interessante, né? Eu convido você a ficar mais um tempinho aqui com a gente, viu, doutor? Porque a gente vai voltar a falar sobre esse tema, então não perde tempo. Vai lá no nosso zap 991050400 para você mandar suas dúvidas para cá e daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre distimia, que é um assunto muito relevante para todos nós.